Bom, no vídeo de hoje quero falar sobre o Rodrigo Caio, jogador que recebeu uma proposta oficial para o Cruzeiro e que, assim, no geral, tem uma chance desse negócio acontecer, apesar de ser muito pequena, tá? Eu quero trazer aqui os detalhes dessa negociação e porque eu vejo que o Cruzeiro tem alguns fatores que jogam, né, a favor para pelo menos sonhar com essa expectativa de contratação e eu, no geral, acho que pode vir a ser uma boa alternativa para essa zaga do Cruzeiro. Além disso, quero falar também sobre o Lucas Silva, com grandes chances de já ter sido anunciado no momento que você está gravando esse vídeo. Chega em Belo Horizonte, né, no caso, nessa quarta, quinta-feira, para realização de exames médicos e assinar o contrato com a Raposa. Então, até ter essa expectativa de ser anunciado de forma oficial o retorno do volante. E o Robinho, ganhando um processo de quase 19 milhões de reais contra o Cruzeiro. Será que a Raposa vai ter que pagar esse valor para o jogador? Enfim, quero comentar também com vocês nesse vídeo de hoje. Mas antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Então, quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, me ajuda bastante. Vou deixar também nosso canal de cortes do Cruzeiro News. É bom, né, ter um canal reserva aqui no YouTube. Então, quem puder se inscrever, é só clicar nesse card que vai aparecer aqui na tela. Você clica aqui, se inscreve ou vem aqui embaixo na descrição que sempre tem os links do nosso perfil no Instagram, do canal de cortes. Se você ainda não segue, acompanha aqui os vídeos. Se inscreva, né, para se acontecer alguma coisa com esse canal, eu tenho também as outras redes que eu posso falar aqui com vocês. Bom, quero falar com vocês então sobre o Lucas Silva, a expectativa dele chegar em Belo Horizonte na quarta e quinta-feira. Notícia aí do Samuel Venâncio que ele já iria passar por exames médicos e assinar contrato com o Cruzeiro. É aquela coisa, né? Ainda não foi anunciado no momento que eu tô gravando esse vídeo, no caso eu tô gravando aqui na manhã dessa quinta-feira, 11h30, vai, não tá tão de manhã assim, mas até agora, pelo menos ficou olhando aqui, não tem nenhum post do Cruzeiro oficializando a sua contratação, que pode acontecer, igual eu falei, ainda nessa quinta-feira, tá? Jogador que tem aí 30 anos, chega para ser uma peça no meio de campo do Cruzeiro e que, sem dúvidas, não era uma contratação fácil, chegou muito por conta do esforço do próprio jogador para, por exemplo, chegar de graça para o Cruzeiro e não ter muitos custos em relação, por exemplo, tirando os seus salários que ele vai ter aqui no Cruzeiro. Ainda não temos informações de valores, quanto que seria, ou tempo de duração. Igual eu falei, no mínimo seria um contrato de 1 ano e meio, né? Porque ele já tinha mais 6 meses de contrato com o Grêmio, então acho que no mínimo até dezembro de 2024 e no máximo 2 anos e meio, né? Até dezembro de 2025 ou 2 temporadas, dezembro de 2024. Acho muito difícil fugir disso, ser um contrato mais longo, acho quase inviável, ou muito curto, só até o final do ano, eu acho que ele não aceitaria. Então, quero que você deixe aqui embaixo o que você acha do Lucas Silva, se vai ser uma peça importante, seja para jogar como primeiro volante ou para compor esse meio de campo. Jogador muito vencedor, bicampeão do Campeonato Brasileiro, bicampeão da Copa do Brasil, tendo esse seu retorno, né, depois de basicamente 4 temporadas, desde quando deixou o clube. Bom, quero falar agora então sobre o Rodrigo Caio, com algumas atualizações interessantes lá do Vene Casagrande. Também deixei aqui algumas outras matérias de alguns portais lá no Twitter que eu vi essa informação, Conexão Cruzeiro, Choquei do Cruzeiro aqui também, que ajuda aí colocando as informações diárias. Então, o Rodrigo Caio, que o Cruzeiro fez essa última consulta por ele e assim, ofereceu um plano de carreira para o jogador, possivelmente com um contrato um pouco maior do que seria, por exemplo, até dezembro de 2023, até porque esse vínculo ele já tem com o Flamengo, né? Não é que está livre no mercado. Então, oferecendo uma oportunidade de, se ele bater algumas metas, ter uma renovação desse seu vínculo e que principalmente está condicionada a, assim, se ele for bem, vai ter essa continuidade, ou seja, um bom projeto de carreira caso ele venha para o Cruzeiro e dê conta do recado. Tenho certeza para, se ele for titular, conseguir a questão financeira, né? Aumentos nos seus salários, mas não vai oferecer um contrato longo, muito longo, há 2 anos, com vencimentos altíssimos. O teto do Cruzeiro, 400 mil, 350. Não, o Cruzeiro não vai fazer isso. E assim, tem alguns fatores que jogam a favor do Cruzeiro e que pode favorecer nessa negociação, que é bem complicada, tá? Já adianto aqui para vocês, não é fácil pensar no Rodrigo Caio aqui no Cruzeiro, mas seria uma oportunidade de ele ter essa volta por cima. E o departamento médico do Cruzeiro tem feito um excelente trabalho com jogadores recentes, né, que pode favorecer a vinda de atletas, como nesse caso do Rodrigo Caio. Alguns exemplos aqui para vocês é, por exemplo, o Rafa Silva no ano passado, jogador que não atuava desde 2019, mas
desde 2018 e 2017 ele não jogava mais de 20 jogos, por exemplo, em uma temporada, ou seja, tinha quase 4 anos e meio que o Rafa Silva não jogava com frequência mesmo, e mais de 3 anos que ele não pisava no gramado. Fez mais de 18 jogos, 9 gols no total no Cruzeiro no ano passado, contando a Série B, e foi uma peça importante. Saiu, infelizmente não teve a renovação por conta de questões financeiras, porque recebeu uma proposta gigante lá da Coreia do Sul. Então deu uma valorizada no atleta, ajudou o Cruzeiro na Série B, foi bom para todo mundo, né? Apesar de que eu gostaria que ele tivesse continuado. O William, por exemplo, tinha mais de 3 anos também que ele não jogava. Um jogador que, se você for pegar as últimas 5 temporadas dele, já começou a cair de rendimento. E nesse ano pelo Cruzeiro já tem quase 20 jogos. E olha que estamos ainda em junho, né? Então o jogador já está tendo uma sequência muito boa que há anos não tinha na sua carreira. Além também de 1 gol e 3 assistências. Possivelmente também chegou com um salário baixo e com uma renovação automática caso ele atinja algumas metas. Então assim, é um fator que pode ajudar o Cruzeiro, e assim como o William, que eu lembro quando ele foi contratado, muita gente falando mal, que não era uma boa opção, que ia ficar só no departamento médico, e eu defendia essa contratação e via com uma chance de dar errado, mas se desse certo seria uma peça que o Cruzeiro possivelmente não encontraria um lateral direito tão bom quanto o William no mercado. E foi o que aconteceu, é o que está acontecendo. E o Rodrigo Caio pode ver esses exemplos e acabar seguindo, né, esses passos, que eu tenho certeza que tecnicamente, acho que ninguém, né, é doido o suficiente para falar que o Rodrigo Caio não é bom. Todo mundo preocupa por conta dessa questão física. Mas se o Cruzeiro está tão interessado no jogador fazendo essa proposta, é porque enxerga a chance dele ter um potencial de render, né, aqui pelo Cruzeiro, mesmo com esses problemas do joelho nos últimos anos. E assim, agora vocês pensam, o William, o Rafael, o Rafa Silva, né, desde o ano passado, eles tinham 3 anos basicamente chutando baixo que eles não jogavam, não pisavam no gramado. O Rodrigo Caio, tem gente falando que ele tá ruim e tudo mais, mas assim, nesse ano ele já entrou em campo 9 vezes. Nesse mês de junho ele jogou uma partida, mês de maio jogou 2 jogos, Campeonato Carioca também entrou 4 vezes, então vem jogando, ainda não tá 100% e só não tem uma sequência maior porque a zaga do Flamengo é muito boa, né? Tem 4, 5, 6 opções excelentes. Ano passado jogou 12 jogos, aí que ele teve uma lesão no meio da temporada. 2021, 33 partidas, 2020, 32 jogos. Então, diferentemente do William, por exemplo, do Rafa Silva, nos anos que eles, tipo assim, de 2019 para cá, eles não tinham jogado nem 40 jogos, nem 20, para falar a verdade. O Rodrigo Caio, nesse período, já fez mais de 100 jogos pelo Flamengo, então é um atleta que tem um potencial de se recuperar. Lembrando que também ele é novo, né? Tá aí com 29 anos de idade, não é um jogador de 33, 34. Então, essa questão pode ajudar. Eu acho que seria uma ótima alternativa para o Cruzeiro, mas igual o Cruzeiro falou, né? Não vai ser por questões financeiras para ele se mudar para cá. Seria justamente por acreditar nesse projeto e oferecer uma chance do jogador voltar a ter um ritmo de jogo que possivelmente o Flamengo não vai renovar o seu contrato. Já deixou bem claro isso. Bom, para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Robinho, que teve uma notícia importante, né, nessa última quarta-feira, de que assim, o jogador ganhou um processo na justiça, cobrando mais de 19 milhões de reais do Cruzeiro, isso de valores que ele não recebeu de 2016 a 2019, mas vale lembrar, né, esse valor corrigido, com juros e pela inflação, acaba virando um valor muito maior, porque eu lembro que na época o Cruzeiro tinha já um débito muito grande com o Robinho, ali em 2020, mas assim, era coisa de 10 milhões, 8 milhões de reais. Mas para você ver, né, o que vira essa bola de neve chegando a 19 milhões de reais. De acordo com o Globo Esporte, a Justiça condenou o Cruzeiro a pagar esses 19 milhões de reais, que assim, está previsto para pagar na recuperação judicial, que o valor seria muito menor do que isso. Acho que, sei lá, 10% disso, 1 milhão e 900, que muitos jogadores votaram contra, mas é complicado porque se o Cruzeiro não tivesse a recuperação financeira, não adianta o cara querer receber 19 milhões, sendo que o Cruzeiro, se continuasse como instituição, ele nunca iria ver nem a cor desse dinheiro, né? E sendo uma SAF, em um período de 5, 6 anos, receberia 10% disso, que é uma pena, né? Porque o jogador possivelmente não deve ter recebido salários e tudo mais, e agora vai receber muito menos, que é claro, entendo também a parte do atleta, mas é um valor totalmente fora da realidade que o Cruzeiro deve recorrer, porque não tem condições nenhuma de pagar, e essa punição não, por exemplo, vai afetar a SAF de alguma forma. Pelo menos aqui no Brasil, desde quando o Cruzeiro virou clube empresa, nunca uma condenação dessa foi diretamente para a SAF. E mesmo que vá, aqui no Brasil o pessoal consegue demorar bastante, né? Não entendo muito de lei de direito aqui, ainda mais desportiva, mas enrola bastante, aí entra com outro processo, vai mais 6 meses, 1 ano, enfim, vira essa bola de neve toda, enquanto isso o montante vai crescendo, que era, antes, eu lembro claramente que era 12, 13 milhões, 14, 9, e agora já está chegando a 19, quase 20 milhões de reais, e é um dos atletas que está
previsto, né, para o Cruzeiro pagar apenas na recuperação judicial. 35 anos de idade, jogador que deixou o Cruzeiro, foi para o Grêmio, passou pelo Curitiba e o Avaí, onde ele estava nesse ano, 19 jogos, 2 gols e 3 assistências, e que atualmente defende o Paysandu na disputa da Série C. Tem um pouco mais de um mês que foi anunciado pela equipe, atleta que jogou de 2016 a 2019, até 2020, né, fez um jogo em 2020 pelo Cruzeiro. Foram nesse período um pouco mais de 165 jogos, marcou também 16 gols e contribuiu com 24 assistências. Quero que você deixe aqui embaixo então o que você acha desse valor e o que vai acabar dando, né, nesse caso, até porque é uma cobrança sem dúvidas bem alta. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Então quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, sem dúvidas me ajuda bastante. Valeu, galera!